Adões investidores. Nós vamos falar de dois Adões que fizeram investimentos. Um Adão investiu e teve perdas sérias, e perdas que causaram consequências. Outro Adão investiu e teve um resultado tremendo, um resultado que a gente se alegra em saber. Bom, para quem ainda não está conectado, que gosta de seguir nas redes sociais, esse aí a gente pode estar junto através desse perfil. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler primeiro em Coríntios, capítulo 15, diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora veja só, em Romanos capítulo 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que você que acompanha as notícias, com certeza ouviu falar sobre essa transação bilionária que aconteceu recentemente, O homem mais rico do mundo, Elon Musk, compra o Twitter. Eu sei que já saiu uma nova notícia, que ele estava colocando essa transação já em hold, querendo saber algumas coisas a mais sobre esse investimento, mas com certeza você ouviu falar dos bilhões de dólares que foram colocados nessa transação, e como resultado disso, quando houve o anúncio de que ele estava comprando o Twitter, as ações do Twitter aumentaram, o valor delas subiu, porque existem pessoas, investidores, que eles estão sempre olhando as transações do mercado financeiro, e quando eles decidem, essa coisa vai ser interessante, essa empresa vai prosperar, eles começam a comprar ações relacionadas a essa empresa. Também eu não sei se você acompanha o mundo dos negócios, esse camarada aí também está entre os mais ricos, do mundo. Jeff Bezos é o homem que concebeu a Amazon, essa empresa que vende online. No começo da Amazon, diz que eles empacotavam os produtos que eles estavam vendendo, ele e um ajudante dele, no chão, direto, botava dentro da caixa. Aí uma hora ele falou assim para o ajudante: já pensou se a gente começa a fazer mesmo dinheiro com isso? Daqui a um tempo a gente vai começar a comprar joelheira para a gente poder empacotar os produtos sem machucar tanto o joelho. Aí o ajudante dele falou assim: rapaz, se a gente der certo, a gente vai comprar uma mesa para empacotar isso. E mal sabia que agora a empresa deu tão certo que eles têm até uma outra companhia, ele tem outra companhia para fazer turismo espacial. Por quê? Porque deu muito certo. Só que no ano passado eles tiveram um prejuízo, porque algumas coisas aconteceram e quem investia resolveu tirar dinheiro dali. E olha lá, 130 bilhões a menos no valor de mercado da companhia. As pessoas que investem, elas querem ter um resultado, elas têm uma expectativa, elas estudam as situações, elas consideram, elas têm uma experiência, elas conhecem, elas analisam
e acreditam e tomam ações. De uns anos para cá, o Brasil começou também a se falar muito sobre investimento, né? Eu não sei quantos já viram nas redes sociais, tem gente que está dando consultoria, muitas empresas se formaram, e é uma coisa bacana. Eu acho que lá nos Estados Unidos, particularmente, existe uma tradição muito grande de gente investindo, gente se preparando, porque quando você investe em algo que dá certo, você vai ter um resultado. E nesse processo de quem não entende e busca ajuda, busca consultoria, às vezes tem gente que dá dica errada. A última história introdutória, antes da gente passar para a Bíblia mesmo, é desse lutador. Talvez você não conheça ele, é o Roland Gardner. Eu estava assistindo um dia desse um documentário sobre a vida dele. Nas Olimpíadas de 2000, esse lutador, aquela luta greco-romana, né, tipo luta livre, ele foi medalha de ouro lá em Sydney. Só que a história desse camarada é impressionante. Ele vem de uma fazenda, numa região rural do estado do Wyoming, lá nos Estados Unidos. Ele tinha muita limitação na escola, é aquela pessoa que todo mundo dizia que ele não ia dar certo, mas ele insistia, se meteu nesse esporte da luta e foi aos poucos, com muita luta, conseguiu chegar na equipe olímpica dos Estados Unidos, e lá nas Olimpíadas de Sydney foi avançando, só que tinha um russo que estava invicto há 13 anos, já tinha ganhado as medalhas de ouro anteriormente. Se você vê a foto desse russo, você já começa a tremer, só de ver as fotos dele, né? E foram para essa luta final, gente, algo inesperado aconteceu. Esse camarada, o Gardner, ele vence a luta, é uma coisa impressionante. Ele era a maior zebra das Olimpíadas. Quando ele volta lá para os Estados Unidos, ele se torna famoso, é recebido, começa em todos os programas, começa a fazer comercial e começa com isso a juntar um dinheiro. Só que lá no documentário diz que ele juntou esse dinheiro e algumas pessoas começaram a dar orientação ruim para ele. Faz esse negócio, compra esse terreno, monta isso. E ele mesmo diz lá no documentário sobre a vida dele, ele fala: olha, essas pessoas mentiram para mim, e por causa dessa mentira, ele entrou numa faixa de 3 milhões de dólares de prejuízo. Talvez não seja os bilhões que a gente viu, mas 3 milhões de dólares dá para comprar muito sorvete, você concorda comigo? E no caso, quando a gente perde esse dinheiro, deve ser uma coisa terrível. Quero te dizer que, do ponto de vista bíblico e espiritual, nós vamos falar sobre 2 homens, e a Bíblia os chama de Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Você sabe que o primeiro Adão é aquele de Gênesis, aquele que foi criado por Deus. O segundo Adão é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio a essa terra cumprir um propósito. E eles dois tiveram investimentos que tiveram consequências, porque eu quero dizer que todo o investimento traz consequência. E mesmo que você não saiba, você é um investidor. Você tem tempo, você tem esforço, você tem fé. E particularmente eu quero que você entenda, você tem o potencial de obedecer, de seguir uma orientação, de conhecer algo e se submeter ao que está estabelecido, a essa regra, a esse comando, essa direção. E sabe o que acontece? O primeiro Adão, que foi aquele criado lá no Gênesis, ele fez um investimento, gente, ele perdeu tanto, mas ele perdeu tanto que ele passou a se vestir com folha de figueira. Não tinha nem outro tipo de roupa, só sobrou folha de figueira para ele se vestir. E mais, essa dívida, esse prejuízo que ele teve, não ficou só com ele, não ficou só com a família dele, passou para todos nós, para toda a humanidade. Tem uma história, eu sei que hoje a gente não deve muito fazer piada, né? Particularmente o brasileiro tem tradição de fazer piada de português, né? Não vamos fazer piada de português. Eu amo Portugal. Última vez que estive lá, estive com o pastor Jean lá da Lagoinha no Porto, uma bênção, glória a Deus. Deus está usando os brasileiros para abençoar Portugal. Então a gente não vai fazer piada de português. Eu vou contar uma piada sobre japonês, um chamado Manuel e outro Joaquim, tá bom? E diz que esses 2 japoneses, eles foram roubar um banco e entraram lá, e no meio do assalto a polícia chegou
e cada um pegou um daqueles sacos, né? E saiu correndo e se separaram e ficaram uns 10 anos sem se ver. Por acaso, num dia, lá diante de uma praia turística, tem um desses dois japoneses, né? Que ele está sentado o carro dele luxuoso ali próximo, sendo servido com a melhor comida, com as melhores bebidas, vestido, né, com roupa cara e tudo mais, e de repente vem passando um outro maltrapilho, que era justamente o colega dele, e olha assim de longe, parece o Manuel. E aí o Joaquim se aproxima e vai vendo, né, com aquele sotaque japonês: Manuel, és tu? E o Manuel: Joaquim, és tu? E eles começam a conversar. Ele diz: mas o que aconteceu? Pergunta o maltrapilho, aquele que estava, né, bem vestido. Ele diz: rapaz, lembra aquele dia que a gente assaltou o banco? Sim. Lembra que eu peguei um saco, um volume lá? E sim, lembro. Rapaz, tinha tanto dinheiro, tinha tanta joia, tinha tanta riqueza ali, que até hoje, tantos anos depois, eu continuo vivendo no maior luxo, sem nenhum problema. Ainda vou passar muitos anos desse jeito. Aí o outro diz, e ele perguntou: e você, por que está assim, tão sujo, tão maltrapilho? Ele falou: rapaz, lembra que naquele dia eu também peguei um saco? Disse: sim. Quando eu fui levar esse saco, que eu abri, tinha tanta conta, tanta dívida, que eu estou pagando até hoje, e eu não consigo me livrar de tanta dívida que tinha ali. Parece meio estranho, né? Uma piada assim, uma história dessa. Mas infelizmente, a dívida, o prejuízo que o primeiro Adão deixou, se estende por gerações e gerações. E isso chega nos nossos dias, isso chega na nossa vida. Entenda uma coisa: tudo que nós passamos de dificuldades, de desestrutura, de dor, ela está conectada com alguma perda. Para pensar agora mesmo. Você precisa de alguma coisa? Talvez até você chegou hoje aqui vindo visitar e dizer: Senhor, eu tenho uma causa que só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode fazer. Isso está conectado com alguma ausência na tua vida. Tem alguma coisa que está faltando, falta algo, e essa falta está conectada a alguma perda que aconteceu. E aí você pode pensar no sentido físico, a perda da saúde. Você pode pensar no sentido da tua própria alma, a perda da paz, a perda no sentido de plenitude, nos teus relacionamentos. Coisas são perdidas, e por causa disso existe problema, existe desestrutura, existe dor. E o que eu quero que você entenda claramente é que todas essas perdas que a gente experimenta hoje, o sofrimento, a dor, as dificuldades, elas estão conectadas com a perda original que aconteceu lá no Jardim do Éden, que aconteceu quando o primeiro Adão, ele decidiu investir. Ele decidiu colocar fé num conselho, ele decidiu obedecer uma orientação que na verdade causou um prejuízo terrível para ele. Ele colocou a fé na desobediência e não a fé no projeto de Deus. E a gente vai começar a listar algumas dessas perdas para você entender do que aconteceu justamente lá. Primeira coisa foi o rompimento direto na comunhão com Deus. E justamente esse rompimento com Deus é o que causa todo tipo de problema na nossa vida, vindo dessa origem. Então, se existe alguma coisa hoje, uma falta, se existe alguma coisa que não está funcionando bem, alguma coisa que causa dor, ela tem uma origem nessa falta de conexão com Deus, nesse rompimento que aconteceu. Presta atenção no contexto de Adão. Se você tiver com a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver, Deus já tinha criado o homem à sua imagem e semelhança, tinha presenteado o homem com um jardim lindo. Se você olha no capítulo 2, diz que o Senhor preparou, Deus já tinha criado a terra, mas Ele preparou de uma maneira especial e específica um jardim que tinha tudo que era bom para o homem. Tinha
árvores agradáveis à vista, é o verso 9 do capítulo 2 de Gênesis, árvores boas para comida, tinha a árvore da vida. Havia nesse lugar do jardim uma provisão para o ser humano viver para sempre. Tudo que precisava, tudo que era necessário para a vida, para o bem-estar do homem, já tinha sido providenciado por Deus. E Deus simplesmente estabeleceu ali: eu vou querer contar com um investimento teu, a tua fé, que se manifestará através da obediência ao que eu vou dizer. Eu quero que você creia, e aí Deus fala que de toda árvore você pode comer, já no verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não vais comer, porque no dia que tu comeres dela, certamente tu morrerás. E o motivo dessa morte, mais do que a morte física que veio acontecer depois, e as gerações iniciais da humanidade tinham um prazo de validade muito melhor do que o nosso, né? A comida era diferente, a estrutura de vida, eles viviam séculos. Hoje a gente vive bem menos. Adão tinha tudo para viver para sempre, tendo acesso à árvore da vida. Era um dos privilégios que estava colocados ali, mas não, ele decidiu entrar num outro projeto. Ele recebeu um outro tipo de conselho junto com a mulher dele. Capítulo 3, verso 5, o conselheiro espiritual daquele primeiro casal, ele diz o seguinte: olha, Deus sabe que no dia que tu comeres desse fruto, os teus olhos vão se abrir e vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Gente, na vida a gente tem muita proposta, e como eu falei, todo investimento traz uma consequência. Primeiro Adão, ele ouviu uma voz que sugeriu que a fé dele não fosse colocada em Deus, que a fé dele fosse colocada em algo que ia trazer um retorno egoísta para ele, porque a ideia, de repente pensou, eu lembro de um livro que eu li, onde o autor ele imagina um pouco que tipo de pensamento pode ter passado pela mentalidade de Eva. Disse: olha, Deus disse que não era para comer dessa árvore onde tem, né, do conhecimento do bem e do mal, e a gente estava obedecendo. Agora a serpente veio me dizer que o motivo pelo qual Deus não quer que eu coma é porque se eu comer eu vou ser igual a Deus. Você se lembra que a Bíblia nos aponta como razão para a queda de Lúcifer? Ele tinha esse espírito de querer colocar o trono dele, tratar Deus como se fosse algo pequeno. Ele queria se assentar acima do trono de Deus, uma sensação, um desejo de ser maior que o próprio Deus. Então eventualmente Eva pode ter pensado: Deus está me enganando porque quer me manter nessa posição como humana, limitada, mas se eu comer esse fruto que ele diz que é proibido, eu vou ser igual a Deus, e aí a coisa vai ser diferente. E se lançou, e investiu a sua fé num ato de desobediência ao mandamento de Deus. Eu creio que essa manhã uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus é Deus. Tenho falado sobre isso. Deus é muito maior do que a gente pode imaginar, mas esse Deus que é tão grande, tão transcendente, ele se revela a cada um de nós. Ao longo da história ele trabalhou para se mostrar, e quando a gente vê as ações e o caráter de Deus manifestado na história através do registro das Escrituras, nós vemos que existe esse Deus. Ele é muito maior do que a gente, e Ele espera a nossa obediência por fé àquilo que Ele diz. E todos aqueles que obedecem por fé ao Senhor Jesus são bem-aventurados, colhem o resultado do investimento que fazem. Essa não foi a realidade de Adão. O primeiro resultado que ele colheu foi esse rompimento com Deus. E a verdade é que quando a gente rompe com Deus, as outras coisas, a gente começa a ter consequência em outras áreas da nossa vida também. Não somente ele perdeu essa comunhão, morreu espiritualmente, mas ele começou a viver um certo vazio existencial. Por que eu digo isso? Porque as coisas são feitas com um propósito.
Olha o choque de propósito na vida de Adão. No capítulo 1 de Gênesis, no verso 28, Deus fala assim: olha, frutifica, multiplica, domina sobre os peixes, já tenho dado todas as árvores para vocês comerem. Deus tinha um propósito para ele cumprir. Quando ele peca, quando ele recebe o resultado desse investimento, o que acontece no verso 3? No capítulo 3, no verso 17, tem toda uma transformação. Aquele homem que tinha um propósito para viver sobre a terra, Deus começa a dizer que ele foi incompetente naquilo que ele tinha que fazer. Deus fala para ele: olha, por tua causa a terra passa a ser maldita. Verso 17 do capítulo 3: tu vais comer em fadiga todos os dias da tua vida. Se alguma vez você já se sentiu cansado depois de um dia de trabalho, e você disse: eu fui para esse trabalho porque eu tenho conta para pagar, eu tenho que comer, eu tenho que fazer isso, a culpa é do Adão. Porque antes o trabalho era algo que você fazia e não causava fadiga. Aqui Deus está dizendo: por causa do teu erro, porque você investiu, você colocou tua fé no lugar errado, a partir de agora essa terra vai ser maldita e tu vais comer dela com maldição todos os dias da tua vida. Essa terra vai produzir espinhos, abrolhos, a coisa vai ficar difícil. Por quê? Nesse momento existe uma consequência, existe um choque. Aquilo que era para ele ter vivido de uma maneira, ele já não vive mais. Ele, de certa maneira, ele fica perdido nesse novo mundo. Ele foi feito e projetado para uma realidade, e agora ele já não está mais naquela realidade original. Ele vai ter que começar a lidar com isso de alguma maneira. E isso produz, no final das contas, a própria morte física. Porque Deus diz: olha, vamos tirar Adão desse lugar. Capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo que fala da queda, diz: então diz o Senhor, o homem agora se tornou como de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e viva eternamente, o Senhor o lançou fora do jardim do Éden. Você está entendendo? A morte física é uma consequência da morte espiritual. Quando nós começamos a investir a nossa fé, o nosso tempo, a nossa obediência em algo que não é bom, nós rompemos com Deus. E o resultado de romper com Deus é que vai haver uma falta de um propósito e vai haver morte. Começa no físico, começa no espiritual e depois vai alcançando outras áreas. E particularmente uma área muito forte que tem mexido com muitos de nós nesses dias, e quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente olha o que está acontecendo, são os problemas internos, os conflitos interiores. Se você vê, Adão vivia a vida perfeita, tinha uma casa perfeita, tinha provisão, tinha mulher perfeita, tinha comunhão com Deus, se relacionava bem com Deus, sem trauma, sem problema psicológico. Quando você vê lá o verso 8 do capítulo 3 de Gênesis, diz, primeiro, esconderam-se da presença do Senhor. Quando Deus foi procurar Adão, ele começou a se esconder. Gente, por que a gente se esconde de algo? Porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque alguma situação de crise, alguma situação inapropriada está estabelecida. Do que a gente quer se esconder? De algo que possa fazer mal para a gente, de algo que a gente não quer que os outros conheçam. E é interessante que Adão confessa isso no verso 10, ele diz: respondeu Adão a Deus, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Houve um problema interno, começou a haver aí o processo das emoções negativas estabelecidas na vida de Adão. Conflito interior, medo, vergonha, porque até então eles estavam nus na fala bíblica. E o que é estar nu? É estar em transparência. Só que depois daquele momento que começa a haver essa percepção, a desobediência causa uma morte espiritual, acabou a transparência na vida de Adão. E gente, cá para nós, a nossa natureza pecaminosa,
Se a gente for ser transparente em tudo que a nossa natureza pecaminosa é, vai ser algo terrível, concorda comigo? Vocês se lembram daquele filme do Jim Carrey, eu acho que chamava O Mentiroso, uma coisa assim? O camarada, por algum motivo, ele tinha que passar, acho que um dia sem mentir. E ele era um baita do mentiroso, né? Ele falava muita coisa. Você já pensou se nós tivéssemos que ser totalmente transparentes? Eu brinco às vezes, eu digo, você olha para mim, eu pareço ser um cara legal. Mas se eu fosse Deus, eu vivia matando gente, sabe? Todo o tempo. Isso para falar o mínimo. A nossa natureza com a queda, essa natureza pecaminosa é tão terrível que começou a mexer na capacidade de sermos transparentes, porque a nossa realidade hoje é má, é pecaminosa, é invejosa, cobiçosa, mentirosa, tantas coisas negativas que vêm desse momento. Começou a haver conflito interior. E assim como eu falei que a história lá do japonês de nome Joaquim, a dívida era tão grande que foi passando para gerações. Esse pecado inicial, ele está presente nas nossas vidas. E eu sei que não é um tipo de mensagem tão interessante, tão motivacional falar sobre a realidade do pecado que está na nossa vida, mas a verdade é que a gente precisa entender essa realidade para termos a real dimensão do que o segundo Adão fez por nós. Jesus vindo à terra reverteu essa realidade desse tremendo prejuízo que a gente tem na nossa vida. O homem perdeu o propósito original, estava nessa realidade de vergonha e de trauma. Faz uma análise bem racional. Eu creio que a gente tratou um pouco disso no seminário sobre as emoções, né, que a gente fez meses atrás aqui. Qual é o real motivo da emoção ruim? Qual é o real motivo do conflito interior que tem aí dentro de você? Seja o que for, Jesus tem resposta a isso. O ganho que Ele te dá em relação a essa falta, a solução que Ele dá em relação a isso que pode estar te incomodando por dentro, é sempre muito maior. E aí vem um outro ponto, gente, que é a chave fundamental. Quando Adão faz um investimento errado, ouve a voz do diabo e decide desobedecer a Deus, investe a sua fé na desobediência, começa a haver uma crise de relacionamentos. E você sabe bem do que eu estou falando. No capítulo 2, depois que Deus cria a mulher, é algo impressionante que acontece. Adão consegue ter um tipo de relacionamento que se traduz em plenitude. Ele diz, né, num romantismo pré-queda, um romantismo ainda do Éden, ele diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, pois do homem foi tomado. Olha que sentido de identidade pleno. Nós temos o mesmo osso, a mesma carne. É claro que fisicamente isso não vai ser possível, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? O mesmo espaço. Mas Adão, dentro da perfeição divina, morando no Éden, ele tinha um tipo de relacionamento que era transparente por um lado, e uma conexão tão grande que cumpria o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para a gente viver em paz e harmonia uns com os outros. E a coisa mais linda é justamente essa sensação de nós somos um em Deus, inclusive. Pensa que quando Paulo vai explicar isso aqui lá no capítulo de Efésios, ali 5, ele está tratando sobre os relacionamentos, e ele fala um negócio muito interessante: ninguém faz mal a si mesmo. Ninguém que está no seu são juízo vai se machucar. Você não vai ferir a tua carne, você não vai ferir o teu osso, até porque para chegar e ferir o teu osso você tem que atravessar a carne. Quando Deus estabelece o primeiro relacionamento, a resposta do próprio homem antes desse pecado, antes de investir mal, é dizer: essa outra pessoa, eu tenho uma conexão tão grande com ela. Essa outra pessoa veio de Deus, essa outra pessoa tem uma importância para mim, assim como eu tenho para ela, que eu nunca vou fazer mal a ela, porque ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Que realidade linda antes da queda. Quando vem o pecado, quando o erro é cometido, e Adão é arguido por Deus, disse: quem
te mostrou que tu estavas nu, tu comeste do fruto que eu tinha dito que não era. Adão imediatamente diz: foi a mulher, foi a outra, a culpa não é minha, a culpa é da outra pessoa. E olha, indiretamente, gente, é como dizer, Adão sentiu que a bronca estava vindo, concorda comigo? Ele tinha, até os animaizinhos, não tem aquelas vídeos, e talvez você, seu cachorrinho, seu gato, quando faz alguma coisa errada, que você briga com ele, parece que ele sente que vai vir a bronca, parece que sente que vai vir, o castigo. Adão sabia, e ali você já vê a distorção interna e nos relacionamentos, que é como se indiretamente ele estivesse dizendo: Deus, se tiver que castigar alguém, castiga ela. Mas vocês não eram osso do osso, carne do carne. Eu digo, não, entrou um açougueiro aí que dividiu, agora a responsabilidade é dela. E gente, essa é a realidade dos nossos relacionamentos. Farinha tá pouca, meu pirão primeiro. Começou a brotar um egoísmo na vida do ser humano que impacta totalmente os nossos relacionamentos. E deixa eu te dizer, um dos motivos pelos quais Deus mandou Jesus na terra foi para trazer restauração nos relacionamentos, nos colocar em posição de paz. Quando Jesus desce, vem, nasce como bebê, o que dizia o coro? Paz na terra entre os homens. Deus quer que os nossos relacionamentos sejam vividos nessa dimensão de paz. Então, se existe falta de perdão no nosso meio, é dívida antiga do velho Adão que a gente ainda está pagando e que a gente não pode manter, porque isso vai causar ainda mais problema. Para a gente terminar, além de crise nos relacionamentos, a realidade que a gente vive é de que esse ambiente, a própria terra, a casa que Deus fez para a gente, ela passou a estar debaixo de maldição. Capítulo 3, como eu já li antes, Deus fala diretamente ao homem: porque tu ouviste a tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não devias comer, maldita é a terra por tua causa. Gente, isso tem um impacto muito grande que às vezes a gente desconhece. É bem verdade que a terra tem coisas lindas. Realmente nessa viagem eu tive a oportunidade, indo de uma cidade para outra, atravessando países. Que natureza linda Deus fez. Olha, Deus merece que a gente esteja sempre aplaudindo Ele. Que artista tremendo. Mas a terra em si entrou debaixo de um processo de maldição. A gente não pode esquecer disso. Deus falou: olha, tu vai suar agora para conseguir os resultados que para ti seriam tranquilos. A comida, o alimento era uma coisa para ser tranquila, agora não, vai ser em fadiga, vai ser em suor. E ele diz mais: essa terra vai produzir abrolhos, cardos, vai produzir erva daninha, vai ter dificuldade. E eu quero te dizer que essa dívida que Adão causou e deixou de legado para todas nós por causa do pecado, ela produziu um mundo injusto. Tem um dos textos talvez muito desapercebidos de Eclesiastes, mas para mim é um texto que precisa blindar nossa mente para nós enfrentarmos as dificuldades desse mundo. É o que está escrito no capítulo 9, no verso 11. Pensa bem, o sábio Salomão já tinha vivido tudo aquilo, e ainda naquela época, 3.000 anos atrás, ele diz um negócio que é surpreendente. Ele diz assim: olha, eu vi algo debaixo do sol, não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza. Aí você diz: o que isso tem a ver com a terra ser maldita, César? Num local onde a justiça imperasse totalmente, o prêmio da corrida ia ser do mais ligeiro, não ia ser do terceiro, do quarto. A vitória ia ser dos valentes. O sábio, com sua sabedoria, ganharia o pão, e o prudente, com a sua prudência, ganharia a riqueza. Mas não é isso que acontece na terra. A Milka acabou de avisar aqui, por exemplo, o projeto da infância protegida. Por que nós vivemos num estado onde o nível de crimes, de abusos, inclusive sexuais, contra as crianças é tão alto? Sabe por quê? Porque a terra está maldita.
porque as coisas não acontecem como deveria acontecer. Existe todo um sistema terrível. Você está acompanhando as notícias. Essa semana lá no sul do Pará teve um crime bárbaro, né? Um homem, um jovem se suicidou depois de, a golpes de marretada, ter matado a sua companheira. Existe uma criança ainda desaparecida que Deus permita que não, mas que talvez esteja morta. Nós vivemos numa terra que está debaixo dessa maldição. Lá na viagem tive com pelo menos 2 pessoas que estão alcançando, estão indo ministrar com as pessoas ali da guerra da Ucrânia. Um pastor Cristiano, acho que domingo passado eu estava pregando na igreja dele lá no sul da Suíça, e ele está indo resgatar ucranianos para trazer, e ele conta cada história que nos marca. Aquela situação, eu não sei se eu cheguei a registrar, mas ele comentou algo, que havia um ônibus com 2 ou 3 adultos que estavam levando crianças, trazendo de uma área de guerra para levar para a Polônia, que é o ponto onde eles resgatam os ucranianos, e passando no lugar, esse ônibus foi metralhado, e dali o motorista morreu. E para encurtar a história, um adulto somente sobrou e teve que dirigir não sei quantas horas adicionais. Aquelas crianças todas ucranianas, tendo que já estar fugindo de guerra, está num ônibus com 2 defuntos assim por várias horas. O que você acha que vai ser uma vida dessa no futuro? A minha outra amiga Ana Lúcia, que esteve lá na Ucrânia, inclusive, está dando alguns apoios a pessoas, ela falou: o que acontece nesse ambiente? As jovens que estão fugindo, saindo do lugar mais crítico, já existem cafetões, pessoas que inclusive se oferecem para abrigar essas pessoas refugiadas de guerra, mas com outros propósitos. Nós vivemos debaixo de um sistema terrível, porque existe uma dívida que foi feita lá atrás por Adão, e nós precisamos entender e estar munidos. Essa é a realidade desse ambiente onde a gente vive. Mas nós temos um segundo investidor. No domingo que vem, Deus nos dando a oportunidade, a gente vai tratar sobre isso. Mas a realidade é que esse Jesus fez um investimento totalmente diferente. Pela obediência dele, ele reverteu toda aquela desgraça que tinha sido causada por Adão. E hoje nós podemos investir e ter bons resultados. Eu quero ler um texto com vocês, porque nós estamos falando de investimento, estamos falando de investimento ruim que produz prejuízo, que produz dívida. Eu quero te convidar a ler para a gente terminar Colossenses capítulo 2, no verso 13 em diante. E aí nós vamos comemorar, mesmo sem ver todos os detalhes a respeito do segundo Adão, do investimento que ele fez. Diz assim a palavra de Deus: e a vós outros que estavam mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha o verso 14: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Esse primeiro investidor Adão, gente, ele deixou um histórico, um legado de dívida e desgraça para a gente. Só que o que acontece é, quando Jesus vem, naquela morte, ele estava quitando todo esse tipo de dívida. Ele está falando que ele pegou aquela nota, aquele escrito de dívida, onde tudo aquilo que Adão nos legou, deixou para nós, essas consequências em tantas áreas que nós já vimos, ele pegou aquilo, quitou, e a Bíblia diz que ele cravou ali na cruz. Com Cristo morreu e foi sepultada todas as acusações e todos os legados malignos que nós recebemos em Adão, e ali ele triunfou sobre quem era nosso inimigo, e agora a gente tem outro tipo de esperança. Eu sei que hoje foi o peso mais do investimento negativo, e ninguém gosta de falar de investimento negativo, mas saiba que Jesus pagou o preço, e mais,
no terceiro dia, na sua ressurreição, Ele nos dá esperança plena de vida eterna com Ele. Se Deus permitir, domingo que vem a gente vai ver a outra parte, mas agora eu quero orar por você. Vamos ficar de pé nesse instante diante do Senhor. Eu quero que você pense em que tipo de dívida você pode estar metido. E quando eu falo dívida, não estou falando só financeiro, principalmente no teu interior, na vida espiritual, nos desafios que você tem para essa terra. Se você puder fechar teus olhos para refletir a respeito disso nesse momento, enquanto você reflete, você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, a primeira questão é: o problema de Adão foi que ele investiu a sua fé errada, de uma maneira errada. Ele decidiu ouvir um conselho mau e não obedecer o que Deus tinha para ele. Isso causou um rompimento com Deus. Mas se existiu um passado de problema, hoje é um presente para novos começos, para as coisas mudarem. E se houve um rompimento com Deus lá atrás, hoje é dia de reconciliação e de retorno. A dívida foi paga, você precisa abraçar esse perdão. Então, se você está aí na internet, você quer dizer: eu preciso dessa reconciliação, eu preciso me conectar porque eu estou rompido, você vai escrever: eu quero um novo começo. E se você está aqui nesse lugar com a gente, e você sabe que precisa haver essa conexão de volta, é o momento que a gente quer orar por você, porque Deus está disposto a ouvir. A parte dele Ele já fez. Agora basta realmente a nossa resposta aos privilégios que nós temos em Cristo. Se você precisa dessa reconciliação, desse retorno para Deus, porque a dívida espiritual está pesada, porque a realidade não está boa hoje, eu quero que você diga isso para Deus. Sinalize isso para o Senhor, levantando o teu braço bem alto. É um sinal para Ele dizer: Senhor, eu preciso. Eu estou aqui nessa manhã para me entregar. Eu estou aqui para reconciliar. Tudo aquilo que vem lá de Adão, hoje eu quero que isso seja mudado. Se essa é a tua realidade, levanta o teu braço bem alto. Nós vamos orar agora. E você também que está na internet, pode escrever aí: eu quero um novo começo. E nós vamos orar nesse instante. Fecha teus olhos. Começa a te apresentar diante de Deus. Dizer: Senhor, eu quero viver a plenitude do que Tu tens para mim. Eu quero que toda essa dívida conectada a Adão, esse investimento ruim que ele fez e que me causou pecado, que isso seja mudado, e que a partir de hoje eu esteja vivendo já na expectativa dos bens que o Senhor vai operar na minha vida. Pai Santo, estamos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, o que o Senhor ministra a nós a respeito dessa realidade espiritual. E eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor confirme em cada coração aqui o privilégio de termos a nossa dívida paga, o privilégio de vivermos numa dimensão não mais sob os problemas, Senhor, causados pela desobediência de Adão. Senhor, que seja rompido da nossa vida, Senhor, retirado de nós o distanciamento espiritual contigo, Deus, todas as crises que vieram por consequência disso, que nós possamos estar desenvolvendo a nossa comunhão com o Senhor da maneira que Te agrada, meu Pai. Que o Senhor esteja ministrando nesta manhã, inclusive na área física, na área emocional, na área financeira, também na área dos propósitos, Senhor. Que as dificuldades estejam sendo desfeitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós Te louvamos, Senhor, porque aquela dívida foi paga, aquele papel, aquela inscrição foi rasgada, e hoje nós temos paz com Cristo, e sabemos que o Senhor é o nosso Pai, somos filhos Teus, e o Senhor tem providenciado o melhor por nós. Obrigado, Senhor, porque a herança em Adão, ela é rasgada, e a nossa herança em Cristo, ela é viva, ela é forte, e ela produz cada vez mais os frutos do Senhor, para a glória do Teu nome oramos, amém.